Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal, um ambiente dedicado a explorar os labirintos complexos e, muitas vezes, sofridos das conexões afetivas. A narrativa de hoje focaliza a vida de André, um sujeito que, movido por um afeto profundo, aceitou derrubar as barreiras de seu matrimônio, apenas para assistir sua existência ser arrastada pela tempestade que invadiu sua casa. Esta é uma crônica sobre persuasão, sobre como conceitos de liberdade podem ser mal interpretados e como a retaliação mais eficaz, frequentemente, reside no ato de reencontrar a própria essência. Permaneçam aqui, pois este relato fará vocês repensarem todas as suas convicções sobre onde termina a confiança e começa o amor próprio. Ao longo de 7 anos, a união entre André e Camila foi o sinônimo perfeito de estabilidade. Eles não viviam cercados de luxos excessivos, mas detinham algo que André considerava inestimável, uma serenidade constante. Residiam num apartamento aconchegante e claro numa metrópole agitada, um verdadeiro oásis de sossego no centro da turbulência urbana. André atuava como designer gráfico, possuía uma alma artística, um jeito pacífico e hábitos caseiros. Sua alegria estava nos rituais simples, no aroma do café passado sem pressa a cada alvorecer, na seleção cinematográfica para os sábados à noite, no som das gargalhadas de Camila preenchendo o ambiente enquanto narrava sua rotina. Para ele, a constância não significava aprisionamento, mas sim a tela limpa onde ele desenhava, com tons vivos, o seu contentamento diário. Camila era advogada, uma potência em movimento, cheia de ambição, intelecto aguçado e uma vitalidade que parecia não ter fim. Ela nutria amor por André, sem dúvida alguma, porém, uma fração dela sempre se sentia desassossegada, como se olhasse a vida correr pela vidraça enquanto a celebração ocorria do lado de fora. Tal desassossego encontrou um amplificador, uma chancela, na figura de sua confidente mais próxima, Jéssica. Esta amiga era o inverso absoluto de André. Recém-saída de um enlace matrimonial brevíssimo, ela adotou a solteirice como uma doutrina. Viajava pelo globo, marcava presença nos eventos mais seletos e disseminava a ideia de liberdade irrestrita como a única via para a plenitude da mulher contemporânea. Para uma Camila que já se via limitada, Jéssica não era somente uma companheira, mas um modelo a seguir, uma vitrine para um cosmos de chances eletrizantes e vedadas. Os diálogos entre ambas, que antes eram preenchidos por trivialidades sobre o emprego e roteiros de fim de semana, passaram a ter uma densidade maior, quase ideológica. Num bistrô de vinhos elegante, segurando taças finas, Jéssica expunha suas teses. Amiga, a exclusividade conjugal é uma invenção social arcaica feita para nos limitar, afirmava com a certeza de uma mentora. Você é deslumbrante, capaz, sagaz, não deve se resignar a ser a vivência de um só indivíduo pela eternidade. Necessita se redescobrir, acumular memórias, sentir-se cobiçada por outros homens. É isso que nos faz sentir vivas. Camila, inicialmente, protegia seu universo, mas eu tenho amor pelo André. Somos plenos, temos conforto. Jéssica sorria com uma superioridade gentil. Plenitude difere de comodismo, Cami. Você não está radiante, está habituada. E o afeto real, o sentimento evoluído, não prende. Ele solta. Se André te ama realmente, ele não apenas compreenderá, ele te apoiará. Tais conceitos, como uma toxina adocicada, iniciaram uma infiltração na mente de Camila. O cotidiano que antes lhe dava sossego, agora soava repetitivo. O afeto calmo de André, seu porto seguro, começou a soar como previsibilidade. O tédio, semente da discórdia, regado com zelo por Jéssica, estava pronto para brotar. Chegamos a um momento decisivo, e desejo muito ler a visão de vocês, o peso das amizades. Jéssica cria piamente que estava libertando a amiga, auxiliando-a a quebrar correntes sociais. Contudo, até onde a caça pela autonomia de um pode validar o sofrimento e a ruptura da lealdade do outro? Uma relação assim é nociva ou vanguardista? Comentem sua perspectiva logo abaixo. A sugestão surgiu numa terça-feira noturna, um dia tão banal que fez o cenário parecer ainda mais absurdo. André havia finalizado um trabalho importante e estava eufórico, exibindo a Camila os rascunhos no tablet. Ela escutava com um sorriso ausente, o olhar perdido muito além daquela sala. De repente, cortando a alegria dele, ela falou.
Amor, tenho refletido bastante sobre nós, sobre viver. A Jéssica me mostrou tantas perspectivas. Penso que deveríamos experimentar uma relação aberta. O universo de André congelou. O tablet pareceu ganhar o peso de uma âncora nas mãos. Aberta? O que significa aberta? Deseja sair com outros? Não é isso, é sobre autonomia, retrucou ela. As palavras de Jéssica saíam de sua boca como se fossem próprias. É sobre nos permitirmos vivências inéditas sem propriedade, sem o fardo do ciúme. Reflita, isso pode até blindar nosso afeto, torná-lo mais franco, mais concreto. Ele sentiu um nó frio nas entranhas. Aquilo carecia de lógica. Para ele, o amor deles era o castelo. Por que baixar a ponte para invasores? Tentou debater, citou a confiança, a família que ergueram, mas notou no olhar dela uma firmeza que o apavorou, viu o precipício surgindo entre eles e teve pavor, um medo imobilizante de ficar sem ela. E nesse pavor, cometeu o que depois veria como o maior equívoco de sua trajetória. Ele concordou. Certo, Camila, se é vital para você, se crê que isso trará mais alegria, tentaremos. Ele disse sim, com a esperança tênue de ser apenas uma etapa, um devaneio breve que sumiria com o tempo. Mal sabia ele que não era uma fase, era um desfecho travestido de pausa. As normas, num jogo estranho, foram fixadas, e apenas contatos fortuitos sem laços sentimentais, e acima de tudo, sinceridade total. Porém, as regras, como André veria, só valiam no papel. Camila passou a sair frequentemente com Jéssica, noites que iam até o amanhecer. André restava no lar, a mente desenhando os piores quadros, a angústia roendo seu peito. A sinceridade jurada resumia-se a um vago sairei com a Jéssica. E a regra máxima, nada de laços afetivos, foi a primeira a ser destruída. Ela encontrou Bruno numa dessas noitadas, num bar que André nunca pisaria. Ele era o modelo do que Jéssica rotulava de homem viril, um operador do mercado financeiro, impetuoso, ruidoso, exalando risco e frescor. A vivência casual logo virou um romance intenso e, pior, oculto. A revelação para André não veio via texto, veio do modo mais fílmico e cruel possível. Era o dia de seu 35º aniversário. Camila alegou ter um jantar corporativo inadiável, uma chance ímpar, mas jurou chegar a tempo do bolo. Frustrado, mas tentando ser o parceiro tolerante, ele resolveu ir a um pub próximo ao escritório dela para bebericar e aguardar. Foi quando a avistou na mesa mais reclusa, sob a penumbra do local. Ela não estava numa reunião, estava nos braços de Bruno. E o modo como fitava, como ria, a proximidade das mãos era um show de deslealdade em alta resolução. O golpe derradeiro, o que o estilhaçou, foi o beijo, não um toque sutil, mas um beijo demorado, ardente, rendido, o tipo que André não recebia há anos. Ele estancou, taça na mão, coração em frangalhos. Era seu dia e o presente foi assistir, ao vivo, à ruína de sua vida. Não armou escândalo, apenas virou as costas e partiu. O som do ambiente virando um zumbido longe, o mundo desbotando. O embate ocorreu quando ela retornou, 2 horas depois, sorridente, com um embrulho na mão. Parabéns, meu bem. Perdoe o atraso, a reunião foi. André a cortou. Seus olhos estavam ocos. Eu te vi, Camila, com ele no bar. O sorriso dela sumiu, mas não deu lugar à culpa, e sim à irritação. André, sem drama. Temos um pacto. Pacto? Ele soltou um riso seco. Nosso pacto não previa mentiras sobre jantares de negócios no meu aniversário para encontrar seu amante. Nosso pacto vetava a paixão. Você mentiu o tempo todo. Não menti. Ela berrou, a máscara caindo. Estava vivendo algo que você, com sua vida pacata, não capta. Sinto-me viva com ele, solta. Contigo me sinto atada, zelando por uma rotina medíocre. Isso não é evolução, André, é estagnação. Jéssica estava correta. Você é fraco demais para compreender a mulher que me tornei. A palavra fraco o golpeou como um soco. Percebeu,
com clareza doída, que nada restava para salvar. Então, vá, disse ele, voz rouca. Vá ser livre. Naquela noite, ela fez as malas, sem olhar para trás. O tempo seguinte foi uma queda no vazio. André sentia-se traído duplamente pela amada e pela modernidade que tentou, sem jeito, assimilar. Sentia-se ultrapassado, um homem cujo zelo foi taxado de medíocre. Afundou no trabalho, sem achar alívio. Cada tarefa parecia fútil. As madrugadas eram extensas, ocupadas pelo espectro de Camila e pela voz de Jéssica em sua cabeça. Isolou-se dos colegas, envergonhado demais para explicar. Como diria? Minha esposa partiu porque aceitei que ficasse com outros. É um cenário complexo, certo? A culpa de André por ter cedido, mesmo por temor, o devorava. Sentia-se sócio de sua ruína, mas era culpado ou foi manobrado numa situação para a qual não tinha estofo emocional? Deixem seus comentários. Isso divide opiniões. A virada veio de onde menos esperava. Seu pai, homem de pouca fala, o achou na varanda numa madrugada, fitando nada. Filho, disse, tocando seu ombro. Sua mãe e eu tivemos uma crise feia tempos atrás. Achei que era o fim, mas sabe o que aprendi? Não controlamos os atos alheios. Só controlamos o que fazemos com a dor que nos deixam. Apontou para uma estufa no jardim. Comecei a cuidar de plantas. Me ensinou que tudo renasce, mesmo após o inverno mais duro. Aquelas frases simples, mas densas, acenderam algo em André. Lembrou-se de seu sonho real antes de Camila, antes da engenharia e cozinhar. Era um chefe nato, paixão que virou hobby para agradar a esposa, que via a profissão sem glamour. Naquela semana, inscreveu-se num curso superior de gastronomia. A dor não sumiu, mas ganhou meta. A tristeza virou fúria criativa. Cada prato era uma afirmação de identidade. Cada ingrediente combinado era um pedaço de si que remontava. Sua vingança seria muda. Não atacaria Camila. Tornar-se-ia tão excelente, tão pleno e vitorioso em sua paixão que a memória dela viraria apenas um tempero amargo num banquete triunfal. Começou pequeno, jantares para amigos que ficavam extasiados. Depois, um serviço de buffet, a fama correu à cidade. O designer que cozinha o virou o chefe que todos queriam. Alugou um espaço, um bistrô antigo, e com o pai o reformou. Chamou-o de O Raízes. O Raízes foi um estouro. A crítica o exaltou. A espera durava meses. André saiu da sombra da humilhação para os holofotes gastronômicos. Não era mais o marido traído, era o chefe André, o homem que fazia arte com o simples. E nesse clima de êxito e ardor, conheceu Clara. Crítica de vinhos, foi ao Raízes para uma matéria. Sentou-se no balcão, vendo-o trabalhar, e encantou-se, não pelo sucesso, mas pela entrega, pela dança precisa e amorosa na cozinha. O primeiro encontro foi após o expediente, dividindo um vinho e histórias. Clara também tinha feridas. Pela primeira vez, André sentiu que podia ser vulnerável. Ela não o via como vítima, mas como um homem que forjou força nas cicatrizes. Enquanto isso, no mundo empoderado de Camila, o brilho sumia. A relação com Bruno, baseada na adrenalina, mostrou-se rasa e instável. Festas repetitivas, viagens solitárias. Jéssica, a mentora, já tinha outra discípula e mal respondia. Camila viu-se sós num apartamento luxuoso, notando que a liberdade buscada era, de fato, uma solidão chique. Então viu a capa de uma revista nacional, André, o chefe que resgatou a culinária regional. A foto dele, sorrindo firme. Ao lado, nota sobre sua nova parceira, a renomada Clara. O estômago de Camila revirou. Trocaram um diamante bruto por vidro cintilante. O orgulho desfez-se em desespero. Ligou. André, sou eu. Vi a revista. Parabéns. Errei feio. Fui tola, influenciada, não sabia o que queria.
O que tínhamos era real, podemos tentar de novo. O encontro foi na manhã seguinte, numa padaria comum. Camila chorou, pediu perdão, falou do passado. André ouviu tudo. Não sentia raiva. Não sentia nada. Era como ver um filme velho com atores desconhecidos. Interrompeu-a gentilmente. Camila, eu te perdoo. Tive que perdoar para avançar, mas entenda algo vital. Sua escolha me destruiu e, das minhas ruínas, tive que erguer um novo homem. E esse homem aqui hoje não te ama mais. Nem te conhece. Aquele André que você deixou, que vivia para te dar o que queria, não existe mais. Achei meu valor, minha felicidade, e agradeço a lição. Desejo que ache a sua, mas ela não está mais comigo. Levantou-se e partiu, deixando-a com as lágrimas e o eco do que poderia ter sido. Entrou no carro e, em vez de tristeza, sentiu um alívio imenso, como se soltasse a âncora que o prendia ao fundo. Que história! A vingança de André não foi brigar ou humilhar, foi tornar-se sua melhor versão, uma que ela não merecia mais. Venceu não por destruí-la, mas por se construir. E a questão que fica, o que dói mais? Ser traído por fraqueza ou descartado por ser considerado obsoleto? A postura final de perdão e afastamento de André foi a correta? Deixem a opinião nos comentários. Sua reflexão é vital para o canal. Se conectou com a história, deixe o like, inscreva-se e ative o sino. Assim não perde os próximos relatos. Grato pela audiência e nos vemos em breve.